Nesse vídeo você vai entender quais são as três estruturas psíquicas que vivem dentro da sua mente e como elas funcionam e como elas se relacionam. Então você vai entender por que você sente o que você sente, qual a origem dos conflitos que você tem aí dentro da sua cabeça, porque às vezes você quer uma coisa e faz outra, porque às vezes você quer uma coisa que para você não faz sentido, por que você sente culpa, o que é a satisfação, de onde vem a satisfação. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso com mais clareza e vai ser capaz de ter um melhor controle sobre a sua mente. Eu sou Eduardo Fernandes, eu sou psicanalista e aqui no Hackeando a Mente a gente aprende como a mente humana funciona para você ter um melhor controle sobre a sua mente e um melhor entendimento e até um controle sobre a mente das outras pessoas também. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre as estruturas básicas da mente humana, que são as estruturas topológicas da mente humana de acordo com a psicanálise, que são o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Nesse vídeo eu vou falar de outras três estruturas que vivem dentro dessas topologias e que você já deve ter ouvido falar em pelo menos uma delas, que são o id, o ego e o superego. O id, o ego e o superego são três estruturas, são como se fossem três mentes dentro da sua mente. Cada uma dessas estruturas, elas são independentes, então elas têm ideias próprias, memórias próprias e vontades próprias. E elas geram também sensações próprias. E elas nem sempre estão de acordo umas com as outras. Então, os conflitos que você sente na sua mente são basicamente os conflitos entre essas três estruturas, cada uma buscando os seus próprios objetivos. A primeira dessas estruturas, que é o id, ela reside lá embaixo no inconsciente. Então, esse id, ele não tem palavras. Quando eu falo no vídeo anterior sobre o inconsciente não tem palavras, eu estou falando do id. O id é esse que em português significa isso, é esse bebê que vive dentro de você, lá no fundo, e que busca por satisfações, mas que ele não tem uma razão, uma lógica, ele não respeita a realidade. Porque o id, ele age de acordo com o princípio do prazer. Ou seja, o único objetivo do id é fazer você sobreviver e satisfazer as suas necessidades físicas, biológicas básicas. Então, assim, quando você está com vontade de comer alguma coisa, ou sentir alguma coisa, ou você está em busca de sexo, ou você está em busca de algum tipo de prazer, que você vai atrás de bebida, ou drogas, ou cigarro, ou pornografia, tudo isso vem do id, porque ele busca uma satisfação, um prazer físico. E o id, ele não tem razão, ele não segue lógica, ele não está preocupado com nada. Ele é literalmente como um bebê dentro de você. Então, assim, os animais irracionais, eles são basicamente id, com muito pouco de ego, de superego, muito pouca consciência, né? Por isso que nós, seres humanos, somos considerados os únicos animais racionais. Porque além desse id, nós temos outras estruturas por cima para mediar os nossos comportamentos com a realidade, com a sociedade. Então, sempre que você tem só uma sensação que você não sabe explicar, você busca por alguma coisa, você quer comer alguma coisa, isso é sempre o id, isso vem do id, isso vem da parte mais profunda da sua mente. E isso você tem muito pouco controle sobre isso, ou quase nenhum. Então, para você ter um melhor controle da sua mente, você tem que ser capaz de identificar o que vem do id, o que é o id, e como mediar e como controlar isso. Então, essa é a primeira estrutura. Eu vou falar um pouco mais sobre ela quando eu estiver explicando como ela se relaciona. A segunda estrutura que se forma quando a gente está crescendo. Então, assim, quando a gente nasce, basicamente tudo que nós somos é o id. Então, o bebê, ele só chora, esperneia e quer ter as suas necessidades saciadas. Então, ele tem fome, ele chora. Ele está sentindo algum incômodo, ele chora. Ele não sabe explicar o que ele quer, ele só deseja. Ele só tem pulsão e ele só quer satisfazer o seu desejo. A segunda estrutura que se forma, e a estrutura que tem relação com o id, é o ego. Ego, que em português significa eu. Então, o eu se forma quando a criança, quando criança, precisa lidar com a realidade. Então você precisa mediar os seus impulsos, que vêm do id, com a realidade. Você tem que ter algum controle do que você pode e o que você não pode fazer. Então imagina, o bebê, ele quer fazer xixi, ele faz, porque ele sente a vontade de saciar essa necessidade de colocar a orelha para fora e ele simplesmente faz. Mas chega uma fase que você começa a aprender que eu não posso fazer em todo momento. Então eu tenho que ter algum controle. Então vem o impulso de fazer, mas você tem o controle. Então, aos poucos, o id vai perdendo a capacidade de ter controle sobre a realidade, sobre o seu corpo, sobre o que você faz, e o ego passa a ter esse controle, né? Assume esse controle.
Então, o ego é a instância que fica entre o id e a realidade. E ele é o que sofre o maior peso, porque as suas ansiedades, as suas frustrações começam a nascer daí. Você quer saciar um desejo, mas você percebe que você não pode quando você quer. Você tem que ter uma racionalidade, você tem que pensar, não, agora eu não posso, depois eu vou poder, ou então eu tenho que fazer isso para poder. Então eu quero comer alguma coisa, de repente não tem aquilo em casa. Se você é um bebê, se você é só it, você vai espernear e chorar. Mas conforme o seu ego vai se desenvolvendo, você começa a racionalizar e pensar, tá, agora eu posso comer essa outra coisa. Ou então, mais tarde eu vou poder. Ou então, tal dia eu vou poder. E aí você começa a negociar com o id. Porque uma coisa que é muito importante, você não pode ser 100% racional e lógico e negligenciar o seu id e os seus desejos, porque isso gera as doenças psíquicas que nós podemos desenvolver com o tempo, que é depressão, ansiedade, porque imagina só, o id é um cavalo e o ego é o cavaleiro. É o cavaleiro que controla para onde o cavalo vai, quando está na hora de parar e beber e comer. Mas se o cavaleiro negligencia o cavalo por muito tempo, o cavalo vai ficar doente e vai eventualmente morrer, porque ele precisa ter as suas necessidades saciadas também. Então o seu id precisa ser saciado, em certa medida. E é o ego quem vai intermediar isso. Mas aí acontece que, quando a gente chega lá pelos 5, 6 anos, acontece a criação de uma outra instância, que é chamada de superego, ou supereu, que ela é a internalização das regras da sociedade dentro de você. Porque nós, seres humanos, somos animais sociais. De acordo com a nossa evolução, se nós não fôssemos capazes de viver em sociedade, nós iríamos morrer. Então imagina 50 mil, 200 mil anos atrás, quando os seres humanos se desenvolvem, né, e já criam essa estrutura que é a mesma que a gente tem hoje. Nós vivíamos em clãs, porque nós tínhamos que ser capazes de sair para caçar e voltar em casa, ter alguém que estava cuidando da nossa casa, cuidando das coisas que a gente já tem, das nossas cabanas, da caverna, do que fosse, e ter outras pessoas para ajudar a gente quando a gente estivesse em necessidade, ou se um grupo maior viesse atacar, ou se um predador maior viesse atacar, e ter alguém para cuidar dos nossos bebês, porque os bebês humanos são muito dependentes nos primeiros meses e anos de vida. Então a gente precisa ser capaz de viver em sociedade. Um ser humano que não fosse capaz de viver em sociedade não sobreviveria e não passaria os genes adiante. Então todos nós que somos vivos hoje, nós temos intrinsecamente essa capacidade de viver em sociedade. E para ter essa capacidade de viver em sociedade, nós internalizamos uma instância na nossa mente, que é o superego, que ele é responsável só por garantir que nós vamos ser capazes de viver em sociedade. Então nós internalizamos regras sociais. Então nós aprendemos, isso é legal de fazer, isso não é legal de fazer. Isso vai fazer as pessoas não quererem estar perto de você e vão te expulsar do grupo. Então por isso que pra gente essa necessidade de pertencer a um grupo é super importante, porque ao longo da evolução, se você não fosse capaz de pertencer ao grupo, você iria morrer. Então o id, ele busca satisfação, prazer e evitar a dor. Basicamente é isso. O ego, ele é o que te gera identidade, é o que faz você ser um ser único e se considerar um ser único. Então a busca do ego é ser reconhecido. Então sempre que você está num grupo, está conversando e fala de você, conta uma história sua ou fala sobre um aspecto seu, é o seu ego se manifestando, é você querendo ser reconhecido como sendo um indivíduo único, para que as outras pessoas te reconheçam e entendam que você faz parte do grupo. Então esse reconhecimento é o ego. Por isso que nós dizemos a pessoa é egoísta ou egocêntrica, porque ela está muito focada nela. Então isso também não é legal. Você tem que ser capaz de ser identificado, de se apresentar como um ser único, mas não também trazendo tudo para você e olhar só para você, porque isso faz com que as outras pessoas percebam que você não está olhando para elas também, que também faz com que você não seja visto como um membro interessante para o grupo. E o superego, então, é essa instância que ela é capaz de trazer sensações de orgulho, realização ou culpa. Então, por exemplo, quando você faz alguma coisa que o seu superego percebe que vai ser mal visto pelos outros, quando você, por exemplo, quebra alguma regra ou alguma lei, ou ofende alguém, ou faz alguma coisa que te faz sentir vergonha, essa sensação de vergonha, de ser
apontado num grupo, isso te faz sentir mal, isso é uma coisa ruim, porque é o seu superego te colocando ali uma culpa, para você evitar de fazer isso de novo, para você fugir disso, porque, de novo, se você faz alguma coisa e você é apontado e ridicularizado, você acaba sendo expulso do grupo e você eventualmente iria morrer. Então, a busca do superego é uma busca por orgulho. Então, dentro do seu superego, você internaliza uma imagem que é chamada de eu ideal. Você idealiza uma versão ideal e perfeita de você, e sempre que você faz algo que vai contra essa imagem, o seu superego te faz se sentir mal, te coloca uma culpa. E quando você faz algo que te faz se sentir perto desse seu eu ideal, o seu superego faz você sentir orgulho, que é uma sensação boa. Então, orgulho e culpa, busca por reconhecimento e busca por prazer são basicamente as sensações que você está o tempo todo tentando buscar em equilíbrio. E percebe o quanto isso é difícil. Percebe quanto é difícil manter essas três estruturas o tempo todo satisfeitas, porque geralmente elas entram em conflito. Porque imagina o seguinte: você quer muito uma coisa que você não tem. O seu instinto básico é ir e pegar, mas digamos que isso pertence a uma outra pessoa. Então o seu ego vai decidir: pego ou não pego? Quando você vai para pegar, você sente aquele frio na espinha, uma sensação do seu coração acelerado, porque o seu superego está falando: se você fizer isso, você vai ser mal visto pela sociedade. E aí começam os conflitos, entendeu? Alguém te ofende, o seu instinto básico é ir lá e matar a pessoa, bater na pessoa, e aí o seu ego vai decidir: siga esse impulso ou não. E o seu superego está mediando: se você fizer isso, vão haver consequências. Entendeu? Então, são três instâncias que estão o tempo todo buscando satisfação e elas não são alinhadas, né? Não são as mesmas, elas não têm uma mesma busca, o mesmo objetivo, porque imagina, o seu superego tem uma imagem do seu eu ideal, de como seria a sua versão ideal. Mas o seu id não está nem ligando para isso, o seu id só quer buscar, só tem impulsão para buscar satisfação pessoal. E o ego fica no meio disso tudo, tentando decidir o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço, o que eu não faço. Porque o superego também não tem controle sobre a realidade, sobre o que você vai fazer de fato. Só o seu ego que tem essa responsabilidade. É o seu ego que carrega esse peso. Então, basicamente, a sua saúde mental vai depender de como essas três instâncias estão se relacionando, se todas estão sendo satisfeitas em alguma medida satisfatória. Então, práticas como, por exemplo, mindfulness ou meditação buscam colocar essas três unidades em equilíbrio, entendeu? Fazer um acordo. Ó, você está desejando isso, eu já entendi. Em algum momento nós vamos saciar isso. Como que estão as minhas ações para satisfazer ali o superego, para você sentir uma gratidão, um orgulho de ser quem você é e do que você está fazendo, entende? Então, ter conhecimento de o que cada uma dessas três instâncias busca e de como elas estão se sentindo no momento é o que traz uma saúde mental, que traz uma sensação de bem-estar, de que a sua vida está em equilíbrio. Então isso é o que eu queria passar aqui nesse vídeo, que é o terceiro vídeo introdutório do Hackeando a Mente, para você ter uma noção de como são as estruturas da sua mente, como a sua mente funciona, para que daqui para frente nós possamos falar de coisas mais complexas e mais próximas da realidade, de problemas reais dos dias atuais, e já tendo então um pouco de conhecimento. Então, quando eu falar nos próximos vídeos de superego, ou de id, ou de ego, você já vai saber do que se trata. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você está gostando desse canal, curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal. Deixe um comentário se alguma coisa não ficou clara, se você está com alguma dúvida ou se você quer algum exemplo que eu vou responder. E continua seguindo o canal, porque daqui para frente nós vamos falar de temas mais atuais e mais relacionados com a sua realidade agora. Então, muito obrigado por assistir até aqui, abraço e até a próxima. Tchau.